Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos do Esporte. Hoje estamos com o nosso convidado, o professor Rafael dos Santos, o professor que tem formação em licenciatura e bacharel na área de educação física e trabalha com futebol do sub-4 ao adulto. O futebol é um esporte coletivo em que a relação de oposição é com interação entre adversários e que é de acordo com o princípio tático do jogo e que é classificado como um esporte de invasão. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar, disponibilizar do seu tempo com a gente. E agora eu te convido a se apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de você para a gente. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Como eu já fui apresentado, chamo Rafael dos Santos. Sou educador físico de formação desde 2003. A minha família tem um educador físico que é hoje, nós o chamamos aqui de Seu Jorge. Ele é conhecido no Brasil inteiro porque hoje ele é o maior captador do Brasil. Ele é captador de jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, isso daí veio de família, né? O pai é educador físico, eu sou o filho mais velho, sou educador físico, o irmão mais novo também é treinador de futebol do São Paulo Futebol Clube na categoria sub-17 em Cotia, né? Na base, trabalha com a base. E eu sou o Rafael, formado em educação física, né? Como você falou aí, bacharel e licenciatura, e tenho 3 pós-graduação. Tenho especialização em treinamento desportivo, iniciação esportiva na infância e na adolescência e psicomotricidade. Hoje eu atuo em 3 lugares diferentes aqui no estado de São Paulo. Eu trabalho no IP Clube como professor de futebol das categorias sub-7, sub-9, sub-11 do formativo, né? Sou educador físico num projeto que chama pela Prefeitura de São Paulo Sampa Saúde e Movimento. Eu trabalho com a melhor idade, né? Trabalho com atividades físicas, coordenativas, e também trabalho dentro de um condomínio bem grande aqui na Zona Sul de São Paulo, que é o condomínio Guarapiranga Park, e lá eu sou o professor de futebol dentro do condomínio. O condomínio é tão grande que tem padaria, tem lojas, são 20 Ah, torres. legal. É bem grande. Eu sou o professor de futebol da criançada lá. E a gente trabalha com futebol. Iniciei em 1996 com meu pai. Meu pai, ele era coordenador de uma escola de futebol num bairro nobre aqui de São Paulo, que é o Morumbi, próximo ao estádio do São Paulo mesmo. E lá eu iniciei minha trajetória dando aula para crianças pequenininhas com 14 anos, né? Então é muito tempo que a gente está atuando, né, na área de educação física, escolar. Também já trabalhei já em academia, né, trabalhei com ginástica laboral em empresas, né, grandes empresas aí multinacionais. Então a gente tem aí um currículo assim. Eu fico até meio assim de falar, porque são tantos trabalhos, né, que a gente já vivenciou, Uhum. mas o futebol sempre presente, né? Tá bom. Agora, professor, a gente vai mais diretamente para algumas perguntinhas, tá bom? Pode ser? Ó, a Sim. primeira pergunta é: para quem não tem tanta familiaridade, como o professor define o que seria iniciação esportiva? Eu uso esse termo, eu acho que em todos os, eu acho que todas as crianças, elas deviam, eu uso o termo vivenciar o esporte, né? E, Uhum. e tocando o, e assim, você vivenciar o esporte, né? Desenvolvendo as habilidades motoras, que é o mais importante. Eu acho que eu sempre divido assim meus alunos, né? Nível iniciante, nível intermediário e o nível avançado. Porque você pode pegar uma criança, que nem eu tenho um aluninho lá de 5 anos de futebol, 6 anos, o Rafinha. O pai levou ele no Corinthians e ele fez um teste e vai jogar no Corinthians com 7 anos, né? Mas eu tenho que dar Caraca. atenção para todos.
E não esquecer de ser uma promoção para eles de uma forma prazerosa, né? E não esquecendo de ser as habilidades motoras voltadas à parte cognitiva, né? A motora, né? E a social, que é você vivenciar com outras pessoas de diversas educações diferentes, né? Então Uhum. você pega crianças no mesmo nível social com educações diferentes e do Realidades tímido ao diferentes. realidades diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho com crianças que no clube, é um clube de alto padrão aqui em São Paulo, chama IP Clube, né? Ele é no bairro perto do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera é de um lado, o IP Uhum. Clube é do outro. E lá eu tenho alunos que vai com o babá, com 10 anos, com o babá e motorista, entendeu? Meu Deus. Então, hoje, que nem vocês, eu peguei a educação física, que a gente podia falar assim no futebol, por exemplo. Marca esse moleque, gruda nesse moleque, não deixa ele respirar. Hoje isso soa um pouco como agressividade. Então a gente tem que cuidar também o jeito de falar, o jeito de se portar, né? E eu acho que Uhum. assim, que nem eu estava até lendo, eu leio muito, eu estava lendo sobre habilidades motoras, né? Eu acho que assim, a iniciação esportiva ela tem que vivenciar um pouquinho de todos os esportes. Eu acho que o Brasil poderia ser mais organizado. A gente era para ser número um. Eu acho que nas escolas a criança deveria vivenciar o atletismo, o vôlei, né? A ginástica, o judô, Uhum. né? Eu acho que eles vivenciando, e aí o educador ele já olha para que lado que ele pode ser utilizado e ter bons resultados, né? Fora que a iniciação esportiva, a gente não foca resultado, né? Mas, se Uhum. você vê que o garoto tem condições e os pais estão preparados para isso, eu acho interessante. Mas não esquecendo de ser de uma forma prazerosa, né? Não obrigando o resultado, não. E passando Sim, e passando os princípios, né? Que é a importância do ganhar, a importância do perder, que o perder faz claro. parte, né? Essa idade a criança não entende, ela acha que tem que ganhar, 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 tem que fazer gol, né? Então, ou ela tem que ser a primeira a ser escolhida. Então, a gente procura mostrar para eles muito a questão. Eu uso muito assim a questão do esporte para a vida, né? Eu falo muito assim para eles, ó. Hoje você ganhou o jogo, que legal. Mas amanhã você vai perder. E na vida também. Aí eles ficam olhando. Por exemplo, vocês vão no shopping com o pai e com a mãe. Aí pede um sorvete pro pai. O pai fala não. Você tem que entender que o pai não pode te dar o sorvete. E no esporte é a mesma coisa. A gente fez de tudo para ganhar o jogo. Não ganhamos, a gente tem que ter postura. Tanto que eu falo para eles assim, quando a gente vai para jogos, né? Eu não quero ver ninguém chorando porque perdeu. No ganha. E Uhum. quando ganha, que eles começam a comemorar e tal, eu falo, ó, lembra da postura. Hoje vocês ganharam. Quando perder, tem que lembrar desse dia também que ganhou. Não adianta ficar Uhum. chorando. Então, assim, e aí você vai plantando, né, sementinhas neles, porque a vida é assim, né? A vida é um dia você ganha, um dia você perde, um dia você tem, um dia não tem. E o nome, a educação física é muito rica porque por causa disso. Já diz o nome, educação física, através das atividades físicas. E não é só o ganhar e perder, né? E hoje eu vejo os estagiários que trabalham principalmente no clube, eles visam muito isso, ganhar e perder. E eu passo para eles, não é o ganhar e perder, gente. A gente está educando para o mundo. Se virar jogador, virar algum atleta, ótimo. Mas se não virar, lembrar dos princípios passados na educação física. E isso é importante, entendeu? É isso. Uhum. Show, fechou então. Entrando na nossa segunda pergunta, professor, ó, Pode quais falar. metodologias o professor mais utiliza nas aulas? Uma metodologia baseada em jogos, que é o TGFU, uma abordagem psicomotora ou uma abordagem mais tecnicista? Não, na iniciação esportiva, Uhum.
Na iniciação esportiva, nós temos que sempre usar a abordagem psicomotora. Eu sou o professor que mais briga pela psicomotricidade no desenvolvimento da criança. Eu acho que até o profissional, eu acho que tem que ter foco na parte motora. Porque você trabalhando na parte motora, que nem eu trabalho com as minhas senhorinhas lá, né, minhas alunas, você estimula elas a melhorar a questão da memorização, a do equilíbrio, né? Da ação e reação, que é a agilidade, troca de direção. Eu acho que na fase da iniciação esportiva é muito importante. E mesmo se você usa a questão da metodologia baseada em jogos, eu acho que tem que ter combinados, entendeu? A gente fazendo combinados com as crianças, eles vão entender que eles precisam um ajudar o outro e também e trabalhar a questão coletiva, né? Quando é esporte coletivo, né? Então eu acho que assim, você trabalhando a parte psicomotora é muito importante, né? Então eu trabalho dessa forma, na metodologia, na abordagem psicomotora e a questão eu acho assim, a parte tecnicista, eu acho que você tem que ir orientando, né? Mas eu acho que não é o primordial na iniciação esportiva, né? Eu acho que tem, assim, ali dos 4 aos 6 anos, até os 7, você pode até passar algo mais técnico para eles, mas eu acho que eles precisam vivenciar do jeito deles, né? E aí depois, não, ali ó, chegou nos 7, 8 anos, aí você começa a implementar mais a abordagem técnica, né, deles. Eu tenho essa Uhum. opinião, né? Certo. Agora entrando na terceira pergunta. Como equilibrar o ensino técnico com a diversão? É, eu eu utilizo muito combinado, como eu disse, né? Então, por exemplo, eu vou pegar minha área futebol, né? Vamos lá. Eu dou um jogo, vamos supor, um jogo normal, reduzido, eu reduzo o espaço do campo, certo? E eu faço um combinado que, para valer o gol, todo mundo tem que tocar na bola. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o que eu estou estimulando eles? A tocar a bola, o passe. A importância é o passe, o objetivo é o passe, não é nem fazer o gol. Eles querem fazer o gol, mas você tem que impor, não é impor a palavra, mas você combinar, determinar com eles que para valer o gol, todo mundo tem que tocar na bola. Então, automaticamente, você está trabalhando a parte técnica e se torna divertido, porque é um desafio. Você desafiar o aluno acaba sendo divertido e estimula eles, né? Agora, se você não tem, por exemplo, tem outro para visualizar no futebol, né? Que é mais minha área. Por exemplo, para valer o gol, tem que todo mundo passar o meio de campo. Aí você estimula o time todo trabalhando, um conversar com o outro, ó, vem, vamos passar o meio. Então são diversas, eu acho que assim, se equilibrar a parte técnica com a diversão, certo? É importante, tem um jogo que eu dou para eles que é assim, ó. E eles estão atacando para o time vermelho está atacando para um lado, o time azul para o outro. Aí o jogo tá ali, jogo normal. Daqui a pouco você dá um apito, vai ter que inverter o lado de atacar. Quer dizer, quem está na defesa se torna atacante. Quem era o atacante que está lá na frente se torna a defesa. Então, assim, entra a parte organizacional do jogo também. Então é combinados, aí eles vão combinando, né, entre eles, e aí se torna divertido. Porque às vezes o garoto tá indo 2 contra 1 para fazer o gol, você apita, ele tem que virar o. Aí você já trabalha as capacidades físicas. Ele já tem que ter agilidade para trocar de direção e mudar o lado para atacar para o outro lado. Então, assim, você trabalhar, né, essa parte técnica junto com a diversão é combinados com eles. Você coloca combinados, tem uns que vai gostar, tem outros que não, mas eu acho que é importante combinados,
nessa fase da iniciação esportiva para estimular a parte técnica de uma forma prazerosa, entendeu? Uhum. Conselho que o professor dá para os futuros profissionais que desejam trabalhar com a iniciação esportiva? Quais os caminhos que eles devem seguir, ou atitudes que eles devem tomar? Primeira coisa é trabalhar com amor, cara. Porque são vidas na mão de vocês que são futuros adultos, né? Uhum. E quando você trabalha com amor, tudo flui. Eu digo amor é assim, é trabalhar com satisfação. Eu vou falar para vocês que no meu início de carreira, eu ganhava R$ 3 hora aula. R$ 3. Mas naquela época era R$ 50 era muito dinheiro, né? Mas Uhum. hoje, já pensou você dar uma aula de 1 hora e ganhar R$ 3? Você vai Meu dar, Deus. você vai Uhum. desistir da faculdade, né? Uhum. E eu sempre escutei assim, principalmente do meu pai, que é minha referência, não só como pai, mas como professor, né? Profissional. Ele falava assim, ó, amor, postura e dedicação. Por que postura? Porque sempre tem alguém te olhando. Sempre vai ter alguém te olhando. Principalmente as mulheres que são bonitas. A gente que é feio, elas olham mais no jeito que a gente fala, o jeito que a gente que anda. Mas sempre vai ter alguém olhando para vocês, não importa. Às vezes você está dando aula na escola, você fica preocupado com a coordenadora pedagógica passar e ver a aula organizada, né? Mas às vezes tem aquele aluninho ali, ele está olhando para você no jeito que você está falando, no jeito que você está gesticulando. Então, fazer com amor, se dedicar, sabe? Não desistir, porque não é fácil. Vocês vão pegar várias crianças, adultos, alunos de educações diferentes, né? Então, eu acho que o amor, você tendo compreensão, você colocando aquilo como um desafio maior de fazer as crianças vivenciarem da melhor forma prazerosa as atividades, eu acho que chega ao êxito. Hoje eu posso falar, se vocês me derem. Ó, você tem uma ideia, dia 21 aqui em São Paulo é o dia da consciência negra, é feriado. E eu convidei todos os grupos no parque para fazer aula. Foram 80 senhoras. Eu dei aula sozinho para 80 pessoas no gramado. Então, quer dizer, hoje eu estou num nível que se me derem 90, 100 pessoas para eu dar uma atividade física, eu vou dar. E o que é muito importante, eu não falei em nenhum momento, eu vou falar, planejamento. Vocês terem planejamento. O planejamento, você não vai seguir ele à risca. Hoje eu vou, hoje eu vou pôr no papel. A Amanda, o grupo da Amanda vai jogar a bola para cima e bater palma e segurar. O grupo do Giovanni vai quicar a bola 3 vezes com a direita, 3 vezes com a esquerda. Mas isso está no papel. Chega lá na hora, você muda tudo, mas você tem um parâmetro. Então é importante você ter o planejamento também, para vocês terem parâmetros do que vão fazer em atividade. E é isso. E lembre-se, Uhum. vocês que estão entrando na área, trabalhem com amor, trabalhem com dedicação, sejam humildes, não deixa ninguém pisar na cabeça, porque a nossa área, educação física, é uma classe muito desunida. É uma classe que ela acha que um é melhor que o outro. A aula dessa menina é uma merda. Ela não sabe dar aula, ela fala errado. Mas não se importa com o que os outros falam. Faça com o coração, procure escutar os mais velhos, que têm mais experiência, porque a garotada de hoje não escuta, acho que já sabem tudo. Pega, vai trabalhar com a professora mais velha, pega tudo de bom dela e traz para você. O que você acha que não é viável, não traz para você. E é isso. E trabalhar com dedicação, com amor, que tudo dá certo. Tá bom? Uhum. Fechou. Giovanni quer fazer o encerramento, as palavras finais? Bom, primeiramente, queria agradecer ao professor pela disponibilidade, por aceitar nosso convite, dizer que foi um prazer recebê-lo e salientar que o podcast foi para a matéria de esporte coletivo do professor Gilberto
e encerramos mais um episódio. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor, por aceitar participar do nosso podcast. Você falou palavras que acredito que foram bem proveitosas, tanto para mim quanto para o Giovanni, quanto para os outros alunos que forem assistir esse podcast. Nos agregou muito suas experiências, tudo que tu relataste para a gente. E fica aqui meu agradecimento. Se não quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Parabéns pelo podcast de vocês. Continuem nesse caminho e façam, como eu falei, façam com amor e a educação física ela é muito rica, tá? E parabéns, e que vocês tenham o melhor e maior sucesso do mundo na área de educação física. E podem contar comigo, que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição, tá bom? Um abraço em todos. Fechou, então. Muito Fiquem obrigada, professor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Tchau. Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Boa Tchau. segunda. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.